Se tem um tema que gera confusão no mercado imobiliário e que às vezes até impede um comprador de tomar uma decisão com segurança, é a diferença entre padrão médio, alto padrão e luxo. E hoje eu quero abrir essa caixa preta para você de um jeito definitivo, direto e sem complicação. Porque depois que você entender essa classificação da forma correta, você começa a enxergar os imóveis com um olhar totalmente diferente, muito mais estratégico e muito mais consciente. E deixa eu te entregar logo a super promessa desse vídeo. Ao final dessa série você vai conseguir identificar sozinho se o imóvel é padrão médio, alto padrão ou luxo, mesmo sem ser da área, apenas observando alguns detalhes que quase ninguém presta atenção. Detalhes que mudam preço, percepção, liquidez e potencial de valorização. E por que isso importa tanto? Porque essa clareza evita que você pague mais do que vale, evita que você entre em projetos que não entregam o que prometem. E o principal, ajuda você a tomar decisões imobiliárias muito mais maduras, sejam para morar ou para investir. Vamos direto ao ponto. Essas três categorias não são marketing. Elas existem porque cada faixa atende um estilo de vida, um nível de acabamento e uma expectativa completamente diferente. E quando você entende isso, você deixa de olhar só o bonitinho do anúncio e passa a enxergar o imóvel como um produto técnico. O padrão médio, por exemplo, é aquele que entrega funcionalidades, praticidade, boa relação, custo-benefício. Geralmente tem materiais e soluções pensadas para atender a maioria das famílias urbanas, sem exagero, mas com conforto. O alto padrão já começa a entrar em uma outra realidade. Mais tecnologia, mais diferenciação arquitetônica, materiais superiores, áreas comuns mais elaboradas, plantas mais diferentes, localização mais seletiva. Não é luxo ainda e muita gente confunde isso, mas já é um salto claro de experiência. E quando a gente fala de luxo, aí estamos entrando no topo da pirâmide. Luxo não é só acabamento caro, luxo é exclusividade, é escassez, é localização premium, é projeto assinado, é integração com serviços, é privacidade, é experiência sensorial, é outra conversa. Aqui em Goiânia, onde eu atuo, essas diferenças ficam ainda mais evidentes porque o mercado evoluiu muito nos últimos anos. Então, observando esses padrões com clareza é uma vantagem enorme para quem está comprando hoje. Principalmente porque quando você entende onde cada imóvel se posiciona, você começa a perceber oportunidades que a maioria não vê. E aqui vai um insight que quase ninguém fala. A classificação não depende só do prédio, depende da soma entre localização, projeto, construtora, materiais, áreas comuns, serviço, gestão, segurança, densidade por torre e até do público que aquele empreendimento visa atender. Ou seja, não existe um único fator determinante, é um conjunto. E o que eu quero te entregar nessa série é exatamente esse olhar completo. Um olhar simples, aplicável, direto, que te permite olhar para qualquer imóvel, de um apartamento mais acessível até uma cobertura de altíssimo nível. Esse aqui é o padrão alto, esse aqui sim entrega a categoria de luxo. E se esse tema faz sentido para você, já deixa o like, isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em imóveis. Agora, para te preparar para a próxima parte, deixa eu te antecipar um pouco da jornada. Na parte 2 eu vou te mostrar quais são os critérios técnicos que realmente definem cada categoria. Nada de achismo ou opiniões soltas. Estou falando de elementos como projetos, densidade, qualidade de materiais, soluções construtivas, acabamentos, implementações, áreas comuns, posicionamentos estratégicos e muito mais. Na parte 3, a gente aprofunda com exemplos práticos do mercado, sempre reais, nunca inventados, e eu vou te mostrar como esse entendimento muda completamente a sua tomada de decisões. Na parte 4, a gente fecha com uma conclusão leve, para quem quer comprar ou investir com segurança. Então respira fundo, porque essa série vai clarear muitas coisas para você. Agora que você já entendeu a lógica geral por trás das classificações, padrão médio, alto padrão e luxo, a gente pode entrar realmente na parte técnica, e é aqui onde muita gente se surpreende, porque exige um conjunto de critérios que diferencia uma categoria da outra. E quando você conhece esses critérios, tudo fica mais objetivo. Vamos começar pelo padrão médio, que é o segmento que a maior parte dos compradores está. Esse tipo de imóvel costuma priorizar funcionalidades, praticidades e uma boa relação custo-benefício. Os materiais são mais simples, mais adequados. As áreas comuns são funcionais, mas não são excessivamente elaboradas. As plantas são pensadas para acomodar famílias com conforto, mas sem grandes diferenciações arquitetônicas. Em Goiânia, por exemplo, você encontra esse padrão com frequência em bairros que estão em expansão, com uma boa infraestrutura, porém sem o peso de valorização imediata dos bairros centrais mais consolidados. E não tem nada de errado nisso. Pelo contrário, para quem busca equilíbrio entre custo e entrega, muitas vezes é a melhor opção. Agora, quando a gente sobe para o alto padrão, a mudança é perceptível. Esse segmento entrega mais do que o básico, mais qualidade de material, mais tecnologia embarcada, áreas comuns maiores e mais bem planejadas,
modernas, plantas com soluções inteligentes, localização mais estratégicas, arquitetura mais contemporânea. É um salto de experiência. Você sente a diferença na portaria, no tipo de revestimento, nas esquadrias, na altura do pé direito, no paisagismo, na forma como os ambientes se integram. Nos bairros como Marista, Bueno, Jardim América e Setor Oeste, por exemplo, isso fica muito claro. São regiões onde a exigência do público é maior, então as construtoras naturalmente elevam o nível. Já quando falamos de luxo, entramos numa outra categoria. Luxo não é somente acabamento caro. Luxo é um conjunto de elementos que criam exclusividade. É quando o projeto tem uma assinatura arquitetônica reconhecida, quando a localização é premium, quando a densidade por torre é extremamente baixa, quando cada detalhe do piso ao elevador, da faixa às áreas comuns, foi pensada para gerar experiência. Luxo envolve privacidade, envolve sensações, envolve escassez, e é exatamente isso que faz o imóvel entrar em um patamar diferenciado dentro do mercado. Deixa eu te falar algo muito importante: nenhum desses padrões é melhor ou pior. O que existe é adaptações. Padrão médio entrega o que promete. Alto padrão entrega mais conforto e experiência. Luxo entrega exclusividade e diferenciação. E quando você entende essa lógica, você para de comparar. É assim que você faz uma boa escolha. Vamos aprofundar agora os critérios técnicos que diferenciam os padrões. Localização. Quanto mais consolidada, estruturada e valorizada a região, maior a probabilidade do empreendimento estar em uma categoria superior. Mas atenção, localização sozinha não define o luxo. Ela é apenas um dos pilares. No padrão médio, o projeto é eficiente. No alto padrão, o projeto já busca estética, fluidez e integração. No luxo, o projeto é autoral, exclusivo, com soluções raras e assinaturas reconhecidas. Materiais e acabamentos. No padrão médio, cerâmica e laminado são comuns. No alto padrão, porcelanato de melhor qualidade, bancadas mais sofisticadas, esquadrilhas melhores, metais diferenciados. No luxo, entramos em materiais nobres, tecnologia avançada, soluções personalizadas e acabamentos de excelência. Áreas comuns. No padrão médio, são funcionais. No alto padrão, são mais completas, com ambientes bem distribuídos e decorados. No luxo, são verdadeiros espaços de experiência, paisagismo de alto nível, iluminação cênica, mobiliário premium e curadoria estética. Densidade, talvez um dos critérios mais importantes e menos falados. Quanto menos unidades por torre, maior a sensação de exclusividade e, consequentemente, maior a classificação do empreendimento. Tecnologia e automação, fechaduras digitais, biométricas, elevadores mais avançados, sistemas de segurança de alta performance, tudo isso começa a diferenciar o alto padrão do luxo. E agora deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta rápida. Se essa parte te ajudou, comenta, faz sentido aqui embaixo para eu saber que esse conteúdo realmente está te ajudando. Voltando, quando você junta esses critérios, você começa a perceber que não existe um selo oficial. O que existe é somatória do que o empreendimento entrega, e o mercado vai reconhecendo esse posicionamento naturalmente. E tem mais, entender isso evita frustrações. Muita gente visita um imóvel e acha que é luxo, porque viu mármores no hall, mas luxo não é um material caro, é o conjunto. Ao contrário, às vezes um empreendimento discreto, com densidade baixa, projeto assinado e localização exclusiva entrega muito mais luxo do que um projeto grande cheio de áreas comuns. E na parte 3, nós vamos aprofundar isso com exemplos práticos aplicados ao mercado atual, para você enxergar de forma ainda mais clara cada categoria. Agora que você já conhece os critérios técnicos que diferenciam padrão médio, alto padrão e luxo, vamos entrar numa camada muito mais profunda. A forma como isso se manifesta na prática. E é aqui que eu quero compartilhar percepções que surgem no dia a dia, entendendo compradores reais em Goiânia, porque é esse contato que a gente percebe como cada padrão se revela de verdade. E antes de continuar, deixa eu fazer um reset de atenção importante. A percepção do cliente sobre o padrão do imóvel muda completamente quando ele entende o porquê por trás de cada detalhe. Por isso, a partir deste ponto, eu quero que você tente visualizar cada cenário que eu descrever como se estivesse visitando o imóvel junto comigo. Vamos começar com uma situação que acontece com muita frequência. Muita gente chega animada para visitar o imóvel anunciado como alto padrão. E aí, quando a gente entra no prédio, a pessoa se encanta com a fechadura, com o paisagismo, com a iluminação da entrada. Só que quando subimos para ver o apartamento, algo não conversa. A planta não é tão bem distribuída, o pé direito é comum, o nível de acabamento não acompanha o discurso, a cozinha não tem integração funcional e a varanda não transmite aquela sensação de amplitude que se espera de um alto padrão. E aí veio o insight: o empreendimento é mais alto padrão nas áreas comuns do que dentro das unidades. Isso acontece com frequência, principalmente em mercado em expansão, onde a construtora investe bastante no visual estético, mas entrega plantas mais tradicionais.
Agora um contraste. Quando entramos em um empreendimento realmente de alto padrão, a diferença é imediata. O cliente percebe isso em segundos, mas sem ter conhecimento técnico. A porta de entrada é mais larga, a circulação é mais fluida, o acabamento tem uma leitura visual mais limpa, a iluminação natural foi pensada, o posicionamento da suíte reduz o ruído, a cozinha conversa com a área social. Tudo parece simples, mas nada ali é simples. É isso que caracteriza essa categoria, a soma de várias decisões inteligentes. E quando falamos de luxo, aí a experiência muda completamente. Em imóveis de luxo, o cliente sente uma coisa que eu sempre descrevo assim: é confortavelmente demais para ser casual, é sofisticado demais para ser apenas bonito. Não exagero, é coerência. O projeto inteiro tem uma narrativa, uma intenção, uma assinatura. A escolha dos materiais conversa com a arquitetura, que conversa com o estilo de vida que o empreendimento quer entregar. Luxo não é volume, é precisão. Agora deixa eu te contar algo que acontece frequentemente nas visitas e que marcam muito essas diferenças entre categorias. Quando estamos em um prédio de padrão médio, a conversa do comprador gira em torno de perguntas como: cadê meus imóveis? Cadê meus móveis? Tem área de lazer completa? Qual o valor do condomínio? Quando vamos ao empreendimento de alto padrão, as perguntas mudam. Como foi pensado o conforto acústico? O prédio tem gerador para as áreas comuns? Como é a experiência da área de lazer em horários de pico? E quando estamos em um imóvel de luxo, o diálogo muda de novo. O arquiteto do projeto é quem? O arquiteto é quem eu estou pensando? Quantas unidades por andar? Como é o controle de privacidade entre acessos sociais e serviços? Percebe o salto? Cada categoria chama um tipo de reflexão diferente. E isso é muito natural. Agora deixa eu compartilhar um ponto fundamental e só aparece quando você está acompanhando o cliente no dia a dia. As pessoas sempre sabem, intuitivamente, quando estão dentro de um imóvel de categoria superior, mesmo que não consigam explicar o motivo. É impressionante, o corpo entende, o ambiente conversa com você. A harmonia dos elementos passa uma sensação de qualidade que é impossível fingir. E isso nos leva a um aprendizado importante. A classificação entre padrão médio, alto padrão e luxo não é um rótulo de marketing. Ela está presente nos detalhes. E o mercado reconhece essa diferença na velocidade com que os imóveis são vendidos, na valorização ao longo do tempo e na liquidez. Em Goiânia, por exemplo, bairros como Marista, Bueno, Setor Oeste, Jardim Goiás e Setor Bela Vista sofreram uma evolução muito grande nos últimos anos. Hoje você encontra projetos que antes eram considerados do alto padrão e agora se aproximam muito mais do luxo, não necessariamente pelo acabamento, mas pelo conceito, pelo posicionamento, pela forma como a cidade tem absorvido uma demanda mais exigente. E é aqui que entra a parte estratégica da jornada como comprador ou investidor. Quando você entende exatamente por que um imóvel é de determinado padrão, você passa a identificar a oportunidade de valorização que a maioria ignora. Às vezes um empreendimento de alto padrão, mais localizado numa área em transformação, pode entregar uma valorização maior que muitos projetos de luxo, não de um detalhe isolado. E na parte 4 a gente vai amarrar tudo isso. Você vai entender como usar o conhecimento na prática de forma simples para tomar decisões imobiliárias muito mais seguras e inteligentes, seja para morar, seja para investir. Agora que você já percorreu comigo essa jornada completa, entendendo o que caracteriza o padrão médio, o alto padrão e o luxo, eu quero te mostrar como usar isso na prática, no seu processo de decisão, porque conhecimento só faz diferença quando se transforma em clareza. E para começar, deixa eu reforçar algo muito simples. A melhor escolha é sempre aquela que combina o padrão do imóvel com o momento da sua vida. Não existe uma categoria que seja ideal para todo mundo. O que existe é o encaixe perfeito entre necessidade, estilo de vida e expectativa de retorno. E se você estava buscando exclusividade, diferenciação, privacidade, assinatura arquitetônica, aí sim o luxo passa a ser coerente. Luxo não é compra impulsiva, é um posicionamento, é a escolha de quem quer viver um nível de experiência muito acima do comum, ou de quem busca um ativo altamente desejado e com forte apelo de valorização. Agora deixa eu te mostrar como identificar rapidamente o padrão de um empreendimento, mesmo sem entender de construção. Basta observar 5 elementos-chave: a densidade, quantas unidades existem por torre e por andar, a assinatura arquitetônica, quem projetou e qual o conceito por trás, a consistência entre fachadas, áreas comuns e unidades. Tudo conversa ou é só aparência? Os materiais, não o preço deles, mas a coerência entre base, meio e topo do prédio, a localização dentro da cidade, contexto urbano, entorno, valorização, estilo de vida. Agora deixa eu te contar algo que vejo todos os dias nas visitas. Quem compra entendendo o padrão certo evita frustrações e faz escolhas melhores. Quem compra sem entender muitas vezes se encanta com um detalhe isolado. E olha que interessante, o mercado imobiliário está sempre evoluindo. Em Goiânia, por exemplo, a gente vê empreendimento que há 5 anos seriam classificados como alto padrão e que agora já se aproximam muito do luxo. Não porque ficaram mais caros, mas porque o nível de exigências da cidade mudou. Isso é ótimo. Significa que o mercado está amadurecendo, qualidade, oferecendo mais qualidade e abrindo mais
oportunidades para quem tem mais olhar técnico. E o seu olhar a partir de agora já mudou. Você vai avaliar densidade, projeto, coerência, materiais, localização, conforto, entrega real. Você vai perceber detalhes que a maioria simplesmente não percebe. E isso coloca você na frente, seja para morar, seja para investir. Então deixa eu deixar uma síntese muito clara. Padrão médio, funcionalidade, bom custo-benefício, entrega honesta, alto padrão, experiência superior, materiais melhores, arquitetura mais elaborada, integração e tecnologia. O luxo, exclusividade, escassez, assinatura imponente, privacidade, narrativa arquitetônica. E agora vem o ponto mais importante dessa área. Saber diferenciar essas categorias transforma completamente a sua relação com o mercado imobiliário. Você passa a ter controle, passa a tomar decisões com segurança, passa a identificar oportunidades verdadeiras e passa a evitar escolhas que não conversam com aquilo que você realmente busca. Independentemente da categoria, o imóvel certo sempre existe. E quando você entende o padrão, ele aparece com muito mais clareza.